Aleluia! Estamos aqui novamente. Glória a Deus, glória a Deus. Deus proverá algo novo para a sua vida. Ele é fiel. Vá chegando, vá sentindo a presença de Deus, vá recebendo o abraço do Espírito Santo neste momento. O Senhor tem uma palavra para o teu coração. Ele é fiel para sempre. Aleluia. Nós vamos estar falando hoje sobre cura interior. O Senhor tem uma palavra maravilhosa para o teu coração. Ele provê todas as coisas. Talvez você possa estar chorando hoje. Talvez você possa estar angustiado. Mas o Senhor, Ele é o Deus que provê a tua alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Não vai faltar nada na tua vida, porque Deus, Ele provê todas as coisas. Confia no Senhor, entrega a Ele todo o teu sofrimento, porque Ele sabe, Ele contempla a angústia do teu coração. Ele provê todas as coisas, Ele é fiel, aleluia. Deus, Ele não te fez para você viver no sofrimento. Deus não te fez para você viver sentindo dores, para você viver angustiado, para você viver de cabisbaixa. Deus não te fez para isso. Deus te fez para você andar com cabeça erguida. Aleluia. Deus te fez para você viver feliz, viver uma vida abundante, viver a alegria, viver a felicidade verdadeira que Ele tem para o teu coração. Aleluia. Eu vou ler um versículo da Bíblia Sagrada que se encontra em Marcos 2:17, que diz assim: Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisa de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. O Senhor, Ele é o nosso médico neste momento. Ele está conosco para curar, para nos curar. Ele está conosco para curar as nossas enfermidades mais profundas, as enfermidades mais profundas do nosso coração. Somente Ele tem o poder, somente Ele tem o remédio para sarar e para curar todas as enfermidades da alma, do corpo, da mente, do espírito. Ele tem o remédio certo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então talvez você aí esteja com dificuldade de perdoar. Você esteja com o coração pesado. Você esteja com vários pensamentos repetitivos, angustiantes na tua mente. Talvez esses pensamentos estejam te perturbando, mas eu digo a você neste momento que o teu Deus, o meu Deus, Ele tem o remédio, aleluia, Ele tem o remédio para curar todas as aflições, Ele é fiel, aleluia. Eu vou estar lendo Isaías 58, verso 11, que diz assim: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas as águas nunca faltam. O nosso interior, o nosso coração, ele é um jardim regado, fechado, cuidado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui nesse verso também fala que é fonte de águas vivas que nunca faltam. Eu coloquei uma foto aqui para vocês verem desse jardim. Olha que coisa maravilhosa. Significa alegria, significa esperança, significa paz. Significa tudo do Senhor, as coisas boas do Senhor para a nossa vida. Um jardim bem cuidado, com águas. É isso que o Senhor quer para mim, quer para você. Mas o inimigo, ele quer deixar o nosso coração como essa foto aqui, do deserto ressequido. O deserto com a terra ressequida, com a terra seca. O deserto que não há possibilidade de plantar nada. Não há possibilidade da árvore crescer. Um deserto quente.
um deserto infértil. É isso que o inimigo quer fazer na minha e na tua vida, mas ele está repreendido no nome do Senhor Jesus, porque nós somos uma geração que vamos viver os princípios do Senhor. E quando vivemos os princípios, nós também recebemos as bênçãos de Deus na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, esse deserto de entulho, esse deserto de impossibilidades, onde vem até insetos indesejados nessa área do coração, escura, nessa área do coração que está ressequida, que está seca. O Senhor, Ele quer derramar água. O Senhor quer transformar, o Senhor quer encher este lugar com águas vivas. Neste momento, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, para que o nosso coração seja repleto de flores, de alegria, de vida com abundância, aleluia. Existem muitos sentimentos doloridos, muitas feridas na alma, que significa, que representa essa foto aqui desse deserto. Sentimentos e lembranças repetitivas, lembranças doloridas, lembranças que trazem o sofrimento do passado, ressentimento, né? De lembranças do que o pai fez, do que a mãe fez, do que o marido fez, a esposa fez, ou que alguém fez. Você vai remoendo, vai trazendo novamente à mente essas lembranças. Isso é uma ferida interior, esses sentimentos dolorosos. A autoproteção também, quando a pessoa quer se autoproteger e se afastar das outras pessoas, também significa uma ferida emocional. A gula também é uma ferida emocional. Quando a pessoa quer comer muitos doces, a pessoa come muitos doces por causa da ansiedade que está ali lhe prejudicando, que está ali lhe fazendo ficar ansioso, e a pessoa come para tentar suprir aquela necessidade do seu coração, da sua emoção naquele momento. Também é uma ferida emocional, a gula, né? Eu só estou dando alguns exemplos aqui, vocês também que estão ouvindo, podem aí escrever nos comentários alguns exemplos de ferida emocional. Também a depressão, também se não for hormonal, a causa da depressão se não for por causa de hormônios, se for então por causa do emocional, também é uma ferida na alma. Mudanças de humor, aquelas pessoas que têm um humor, tá com bom humor, mas depois muda. As pessoas que são irritadiças, intolerantes com as outras pessoas, as pessoas que têm perfeccionismo, mania de limpeza, aquelas pessoas que vivem para trabalhar, só querem trabalhar. Isso tudo é causado por feridas nas emoções, por feridas emocionais. E uma coisa que nós devemos atentar, uma coisa que nós precisamos ter atenção é que a pessoa ferida, ela não consegue perceber a importância de alguns princípios relacionados à área da sua ferida. Existe área do coração, quando alguma área está ferida, quando alguma área está desértica, como essa foto aqui que eu estou mostrando, quando alguma área do coração está ressequida, como essa foto aqui, então nessa área, assuntos dessa área, princípios desta área ressequida, não é bem entendido e não consegue ser obedecido, a pessoa não consegue obedecer alguns princípios relacionados à área do seu coração que está enferma. Se alguma área do seu coração está doente, está enferma, então os princípios de Deus relacionados àquela área não vai poder dar frutos, porque a terra do coração naquela área está adoecida, está ressequida, não recebe a semente
não frutifica. E eu vou dar um exemplo aqui de pessoas, por exemplo, sofreram abandono dos pais ou rejeição dos pais e tem uma ferida na área da paternidade. Isso é algo muito sério. Isso desencadeia também problemas em respeitar autoridades, como professores, chefe no trabalho, pastor, marido, os pais. Então a pessoa ela não consegue obedecer, ela tem uma dificuldade de honrar os princípios de Deus, né? Obedecer o princípio da honra, porque nessa área ela foi ferida, não houve cura. Então, quando é ferida, a terra do coração fica ressequida e não consegue dar frutos, não consegue frutificar nessa área ou obedecer. Então, aquele princípio de Deus para essa área da paternidade, a pessoa até entende, a pessoa até acha importante, mas não consegue obedecer, tem um impedimento, porque nessa área está a terra ressequida e não consegue dar frutos. E os princípios obedecidos, nós sabemos que são que trazem benefícios para a nossa vida. São os princípios que são obedecidos, trazem benefícios para nossas vidas. Então, quando não conseguimos honrar alguns princípios, então também não vamos usufruir dos benefícios que aqueles princípios nos trazem. Por exemplo, nessa área que eu estou dando o exemplo, da área da paternidade, existe um princípio que é de honra. Honrar pai e mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Esse é um princípio de Deus. Então, quando conseguimos honrar o pai e a mãe, então nossos dias são prolongados na terra. A honra, ela é demonstrada através de palavras e de ações. Quando se respeita ou se estima alguém através de palavras e ações, alguém que tem uma posição de autoridade, alguém que tem uma posição de liderança. E todo princípio traz um benefício para a nossa vida. Todo princípio traz um benefício para a nossa vida. Então, tem pessoas que estão doentes nessa área, que dizem que eu não vou obedecer, eu não preciso obedecer ao chefe, eu não preciso obedecer ao pastor, eu não quero ouvir ninguém, não quero ouvir conselhos, porque justamente nessa área que a pessoa está ferida. Mas a autoridade, essas pessoas que exercem uma autoridade sobre nós, elas também nos dão acessibilidade a alguma coisa, a algum benefício. E quando a pessoa tem um coração fechado nessa área, ela não consegue usufruir desses benefícios. O policial é uma autoridade. O policial é uma autoridade, só que ele é uma autoridade que impõe a sua autoridade. Ele anda armado, ele anda com algemas, e qualquer um que desacatar a lei, desacatar a autoridade, ele prende a pessoa. Ele prende. Mas há essas outras autoridades que eu falei, professor, pai, mãe, pastor, chefe, são autoridades também que têm que ser obedecidas, e quando não é obedecidas, também existe uma prisão. Não é a prisão como a do policial, mas é uma prisão em determinadas áreas que não vamos ter acesso por conta desse bloqueio, quando não conseguimos honrar as autoridades. Por exemplo, se alguém não honra, não escuta o chefe no trabalho, possivelmente vai ser mandado embora, vai receber sua carta de demissão, porque não está ali acatando a autoridade do chefe. E eu lembrei de algo que aconteceu comigo, com a minha família, quando nós estávamos viajando para a Suíça. No finalzinho de 2021, fomos
passar alguns dias na Suíça, 2 dias ou 3 dias. E no limite da Suíça, né? Existe, eu esqueci agora a palavra em português, só lembro a palavra em alemão, que é Grenzen. No limite da Suíça, tem os policiais que ficam lá para ver os carros que estão passando, né? E os carros que estão com o selo da Suíça passa livremente. Os carros que já compraram selo passa livremente, né? Só quando o policial percebe alguma coisa diferente ou quer parar, então eles param. E o nosso não tinha selo, que a gente ainda não tinha ido na Suíça com esse carro que nós temos. Então não tinha selo. O selo vale por 2 anos. E ele parou o nosso selo e pediu a nossa documentação. Ele parou o nosso carro e pediu a nossa documentação. Nós apresentamos a documentação, o nosso passaporte, a carteira de identidade alemã, e falamos que moramos aqui na Alemanha. Ele perguntou o que iríamos fazer lá na Suíça. Então, pediu também a documentação dos nossos filhos e demos a da minha filha e do meu filho. Não, eu tinha esquecido de levar. E ele fez um problema e falou muita coisa e foi meio que ignorante. Como é que vocês esquecem a documentação da criança? E falou tanta coisa. Meu filho começou a chorar. E nós falamos com ele, né? Ele ficou um pouco alterado, mas a gente manteve a calma e falou com ele, explicou que, olha, não se preocupe, se nós somos pais e temos moradia fixa na Alemanha e podemos morar na Alemanha, então o nosso filho também, ele não está no negro, com certeza, ele é uma criança, ele depende de nós. Então, se nós temos a documentação, então ele tem, só foi um esquecimento, mas eu falei para ele que estava com o documento da escola e quis mostrar para ele, ele não quis ver o documento da escola, e meu filho chorando. Aí eu falei pro meu filho, olha, você nesse momento não chore não, que não vai resolver nada. Ore para Deus, que Deus é a autoridade das autoridades, ele é maior do que tudo e do que todos. Então ore para Deus, porque Deus pode fazer todas as coisas. Meu filho chorando, a gente não vai entrar na Suíça, eu não vou poder ver as montanhas, os Alpes, e chorando. E eu pedi para ele orar e ele ficou orando. E aí o policial chamou o meu esposo para irem lá no lugar lá que tem. E eu fiquei sozinha com os meninos, a gente orou, fez uma oração no carro, e quando eles voltaram, já voltaram com o selo, e o policial mesmo estava colocando o selo ali no vidro do carro, e meu marido disse, não, ele liberou, tá tudo bem. E aí ficamos muito felizes e entramos na Suíça, e foi uma bênção. Então, a autoridade nos dá acessibilidade. Aquela autoridade do policial nos deu acessibilidade para entrar na Suíça. E assim também é em outras áreas da nossa vida também. Agora, se nós fôssemos brigar com aquele policial ou falar na mesma altura que ele falou conosco, no alemão, e o alemão da Suíça, assim, meio diferente, não estava tão igual como o alemão da Alemanha, o alemão limpo, o alemão puro, né? Ele estava falando com algumas palavras assim, algumas pronúncias assim, diferente. Mas fosse nós brigar com aquele policial ou falar na altura que ele estava falando, possivelmente não iríamos ter acesso a entrar naquele país, iríamos voltar. Então, muitas vezes, né? Claro que as autoridades têm que respeitar, não pode ser assim. Eu não concordo que as autoridades ajam dessa forma, só porque tem uma autoridade de dar alguma acessibilidade, então vai desrespeitar, vai falar alto, falar grosso. Isso aí é falta de educação.
Mas mesmo que alguma pessoa falte com educação conosco, nós temos que continuar na nossa posição. Se nós fôssemos falar mais alto, nós não iríamos conseguir entrar naquele país, né? Então a autoridade, ela dá acessibilidade, autoridade no trânsito. O policial de trânsito, né? Quando o policial manda o carro parar, vai ter que parar, ter que mostrar a documentação, vai ter que obedecer. E ali, se tiver tudo bem, ele libera e a pessoa continua. Então, o policial, ele tem arma, ele tem algemas, ele tem aquela autoridade imposta. Mas existem outras autoridades que não têm armas, né? Como o professor, como os pais, como os pastores. Mas que também nos dá uma acessibilidade. Nos dá uma acessibilidade. E não podemos ficar presos, ou ficar parados, ou ficar estagnados. Nós temos que obedecer todas as autoridades para poder continuarmos andando, para poder continuarmos prosseguindo, crescendo. Veja, se honrar o pai e mãe, então terá muitos anos de vida. Vamos continuar vivendo. Então há uma continuidade, há um crescimento, há uma vida através da obediência às autoridades. Então esse só é um exemplo que eu estou dando do que uma ferida em alguma área, o que pode fazer, o que pode causar na vida de alguém. Pode estagnar uma vida, pode parar uma vida. É complicado. E Romanos 13, 1 e 2... fala que quem não obedece às autoridades trazem condenação sobre si mesmo. Olha como é sério esse assunto. Quem não obedece às autoridades trazem condenação sobre si mesmo. Então a ferida em nós nos traz um impedimento de cumprir ações importantes para o nosso crescimento. Ações que nos possibilitam a ter um resultado satisfatório. Existe a ferida e os causadores da ferida, mas também existe a cura e existe os consoladores. Olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que maravilha! Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, a cura interior traz paz no coração. A pessoa não tem mais lembranças doloridas, não tem mais ressentimentos, não tem mais bloqueios. A cura interior faz você superar, faz você entender a palavra de Deus e vivê-la. Viver a palavra de Deus. Então a cura espiritual te dá paz, você não se sente mais culpado, você não recarrega a culpa sobre si. A cura na alma, você não tem mais ressentimentos, não tem mais lembranças dolorosas, aquelas lembranças que te causam dor. A cura no corpo, você não tem mais aquelas doenças psicossomáticas, que são as desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam o funcionamento do corpo, aquelas doenças que é causada na mente, que o médico examina e não tem causa nenhuma aparente. Então, causada na mente, que afeta o corpo, que traz doenças, que adoece o corpo. E eu vou estar trazendo agora três segredos para a cura emocional. Um código para a cura interior, para a cura emocional. Eu vou mudar aqui a foto para vocês poderem acompanhar também visivelmente. Está vendo aqui, acompanhando comigo. Olha aí. O código da cura interior, EPR. Olha, o código é aquilo que te dá acesso a benefícios. O meu celular, eu estou aqui gravando pelo meu celular. E ele tem uma senha. E eu tenho que saber a senha, colocar o código, digitar o código para que ele abra e me dê acesso às redes sociais, me dê acesso à câmera, me dê acesso aos outros benefícios que tem aqui no meu celular, aos aplicativos que tem aqui onde eu possa usar no meu celular.
Para nós vivermos uma vida abundante, uma vida satisfatória, também existem códigos que nós temos que entender esses códigos, saber como juntá-los, como a senha do celular. Minha senha tem 4 dígitos, ou 6 dígitos, e nós temos que juntá-los, os números, em ordem, para poder abrir e dar acesso aos aplicativos. Assim também são os códigos para cura interior. Para você ter a cura interior, existem princípios que vai te dar essa possibilidade de você viver uma cura interior. EPR. O que significa EPR? Significa entrega, perdão, ressignificação. Esse é o código para a tua cura interior. Olha só. A entrega, ela é uma ação de confiar em Deus. É você se entregar para Deus, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É confiar nele, é se entregar nas mãos dele. É transmitir para Deus o controle da tua vida. Imagine agora que a tua vida, né, você está num carro e você entrega o controle, o volante do carro para Deus dirigir a tua vida. Essa é a entrega. Então, para você ser curado interiormente, primeiro de tudo, você tem que entregar sua vida para Deus. Não se preocupar mais, lançando sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti, é o que fala na palavra de Deus. A segunda coisa, o perdão. O perdão é remissão da culpa, da dívida. Olha o que fala na Bíblia, Marcos 15, 25 e 26. Quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoem-nos, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecadores. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Nós devemos perdoar para o nosso Deus, perdoar os nossos pecados. Se nós não perdoarmos o outro, também Deus não vai perdoar os nossos pecados. A terceira coisa, ressignificação, a ação de dar um novo significado às tuas experiências. E eu vou ler em 2 Coríntios 1 e 4, que diz assim: Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, Deus nos consola e essa mesma consolação nós vamos usar para a vida do outro. E eu vou mostrar aqui um exemplo na prática, o que aconteceu na prática com um jovem chamado José, que ele usou esse código EPR, cura emocional. Ele passou por tanta coisa. Os irmãos de sangue dele ficaram com inveja dele, jogaram ele num buraco, venderam ele como escravo, pegaram a túnica que ele tinha colorida, melaram de sangue, mostraram para o pai, dizendo ao pai que ele foi morto. Mas eles venderam ele como escravo, ele passou a trabalhar como escravo, aquele menino que era amado do pai, aquele menino que era paparicado do pai, passou a ser escravo. E os irmãos de sangue, quem fez tudo isso? Olha só. E esse menino virou um homem e ele conseguiu ter uma cura interior. Ele não ficou adoecido emocionalmente por causa dessas coisas que aconteceram, dos sofrimentos da vida dele. E ele usou esse código da cura emocional, da cura interior, EPR, entrega, perdão, ressignificação. Vamos ler Gênesis 50, 17 ao 21, que diz assim: Assim direis a José, perdoa
Rogo-te a transgressões dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal agora, pois rogamos-te que perdoes as transgressões dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele, e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentardes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não tenhais eu vos sustentarei a vós e os vossos meninos. Assim os consolou e falou consigo, e falou segundo o coração deles. Olha que maravilha. Então José se entregou quando ele quando ele fala assim: estou eu em lugar de Deus? Não temas, eu estou no lugar de Deus, ou seja, Deus tem um controle. Deus sabe por que aconteceu isso. Eu não estou no lugar de Deus para poder julgar, porque vocês me jogaram no buraco, porque vocês me venderam. Deus sabe de todas as coisas. Ele se entregou, ele confiou em Deus. Confiou no Senhor. E também ele perdoou. Ele disse até para os irmãos: eu vou cuidar de vocês agora. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou alimentar vocês. E ele ressignificou quando ele falou: olha, esse mal Deus tornou em bem, para que eu pudesse alimentar vocês. Então não se culpem. José usou o código EPR. Ele se entregou a Deus, confiou nele, ele perdoou e ele ressignificou. Olha, amados, é assim que Deus quer que você faça na sua vida. Esse é o código, use esse código. Escreva esse código. Use esse código em todas as áreas da tua vida que está deserta, que está seca, que está dolorida. Toda a área que está doendo na tua vida, nas tuas lembranças, usa esse código, entrega, confia no Senhor. Ele sabe por que aconteceu, ele sabe por que falaram de você, ele sabe por que te trataram de uma forma indesejada, ele sabe de tudo, entrega para ele. Perdoa quem te feriu, perdoa, libera o perdão até para você, não se culpe, que tem pessoas que não se perdoam a si mesmo. Se perdoe, se ame, perdoe o outro, ame o outro, não importa o que o outro fez. E ressignifique o que aconteceu com você, porque com a consolação que você receber de Deus, você vai consolar aos outros. Eu vou ler aqui para terminarmos Isaías 53, 4 e 5, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então receba a cura de Deus neste momento. Guarde no teu coração esse código, viva esse código e você vai ser curado, porque o Senhor, ele está enxugando todas as lágrimas dos teus olhos neste momento. Que Deus abençoe a tua vida, receba o nosso grande abraço. Eu vou postar algo sobre propósito. Eu vou pedir para você que comente quando eu postar no meu Instagram, tá bom? Manda essa live para mais pessoas que precisam de uma cura interior. Que Deus abençoe o teu coração, no nome de Jesus. Um grande abraço e a paz do Senhor.